Olá, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que me ouvem, que gostam dos meus conteúdos aqui e que tem me ajudado compartilhando, curtindo cada palavra, cada mensagem que eu venho aqui estar trazendo na autoridade de Jesus, com a permissão de Deus, né? E hoje eu quero estar compartilhando mais uma preciosa mensagem do coração de Deus, da parte de Cristo, né? E hoje o tema dessa mensagem é: o rei de Judá está por vir. Esse é o tema da mensagem. E eu quero convidar você que está do outro lado, que você não só apenas ouça a mensagem, mas preste atenção, abra o seu coração, abra seus ouvidos espirituais e ouça a mensagem da parte de Deus que eu vou estar trazendo aqui hoje, agora, nesse momento. Te desejo que você seja alimentado em nome de Jesus por essa preciosa mensagem que é a palavra de Deus. Amados, a frase "o rei de Judá está por vir", para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu também vou estar compartilhando também junto com um breve esboço, um breve resumo aqui, buscando encaixar o esboço, o resumo com as minhas próprias palavras e deixar o Espírito Santo de Deus estar me usando aqui nesse momento para estar trazendo a sua própria mensagem. Então deixa o Espírito Santo me usar da sua forma, da sua maneira, para falar aquilo que está no seu próprio coração. A frase "o rei de Judá está por vir", essa frase ela refere-se a uma profecia bíblica messiânica sobre a vinda de Jesus Cristo na terra dos seres vivos. E isso não é só apenas uma mensagem, não quer somente só se referir em uma frase, mas se refere-se a uma profecia que fala sobre a vinda de Jesus Cristo na terra dos seres vivos, que é frequentemente chamado de leão da tribo de Judá, ou o Messias descendente do rei Davi. Aqui eu quero estar apresentando os pontos principais sobre essa crença. Aqui eu quero estar apresentando cada ponto principal sobre o que eu creio e o que me foi ensinado da parte de Deus. Primeiro ponto principal:
o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá está designado, está designado em Jesus, né? Está com designação pronta que aponta para o próprio Jesus, como o cumprimento das promessas de um rei que governaria e que muito em breve irá governar, melhor dizendo aqui, para sempre, vindo da linhagem de Judá, conforme foi profetizado em Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10. Vamos abrir aqui a mensagem, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 49, Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10. O texto da palavra de Deus nos diz dessa forma: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurvar-se e deitar-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Essa é uma designação que aponta o próprio Jesus. Por detrás deste versículo, aponta o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é apontado por detrás deste versículo. Existe uma designação que aponta por detrás deste versículo, que aponta quem é o leão da tribo de Judá, que é o próprio Jesus Cristo. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vamos abrir aqui. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aqui a profecia do livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz que o rei viria, no caso, né, a Sião, de uma forma humilde, com um caráter humilde, montado em um jumentinho.
Aqui por detrás desta palavra, fala que o rei, o próprio Jesus Cristo, viria humildemente, montado em um jumento, em um jumentinho, filho de uma jumenta. E que através dele muitas coisas iriam ser realizadas, iriam ser feitas. Muitos milagres iriam acontecer através do próprio Jesus. Jesus, ele tem um ponto principal também de ser o verdadeiro governante. E o verdadeiro, e ele tem esse de ser esse verdadeiro governante, de ter esse, de carregar, de ter esse ponto e carregar esse ponto na sua vida, de ser um verdadeiro governante, de governar verdadeiramente. Que é diferente dos reis terrenos de Judá que falharam. Jesus, ele é descrito como o rei eterno, a raiz de Davi, aquele que venceu todo o mal, aquele que pode todas as coisas, aquele que fortalece o fraco, né? Aquele que dá ânimo ao que está desanimado, aquele que lidera, aquele que é rei na liderança, rei em governar, que carrega a perfeita liderança e, e sabe com inteligência liderar. É como um rei. O outro ponto principal do rei é a segunda vinda. No contexto da teologia cristã, a expressão "o rei está voltando", ela refere-se à segunda vinda de Cristo, conforme foi mencionado nas passagens como Hebreus, capítulo 10, versículo 33. A figura de Jesus é uma figura vista como o rei verdadeiro que trará consigo a justiça futuramente. E o cumprimento das profecias e o estabelecimento final do reino de Deus é que ele é aquele que descerá sobre a terra e que aqui governará todas as coisas. Então, eu quero aqui, meus amados, estar deixando o Espírito Santo estar me usando aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela não mente, pois ela é real. Deus, quando ele diz que o seu filho está voltando, é porque ele está voltando verdadeiramente. E não demorará o seu retorno sobre a terra. Jesus, ele vive e reina. Ele governa, ele faz tudo aquilo que a gente, com o nosso pensamento, possa imaginar. Jesus, ele é o próprio rei de Judá. É aquele que muito em breve dará o ar da sua presença. Será aquele que
muito em breve sentará no trono. É aquele que tem todo o poder, aquele que é o Todo-Poderoso e que está assentado à direita de Deus Pai, sendo o braço direito dele. Jesus, ele é o rei de Judá, o libertador, o guardião, o curandeiro e orientador. Ele é o verdadeiro rei que haveria de vir e que o seu retorno não tardará, pois rápido será o dia do retorno do grande rei de Judá. Jesus, ele é chamado na Bíblia de leão da tribo de Judá. E o significado dessa expressão está relacionado à sua linhagem terrena, que é a tribo de Judá. Então, a designação leão da tribo de Judá refere-se ao fato de que em Cristo se cumprem todas as promessas de um reino feito a essa tribo, apesar de muito popular e apesar de ter a forma contraída, leão de Judá. Não aparece essa mensagem, essa frase, especificamente na Bíblia, mas a palavra de Deus e o próprio Deus mostra que o próprio Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. A frase de leão da tribo de Judá, ela aparece uma única vez nas Escrituras. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, nós lemos sobre o livro selado com 7 selos. E o texto bíblico diz que ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra poderia abrir o livro ou até mesmo olhar para ele. Então João, apóstolo de Jesus, recebeu da parte de Deus as revelações registradas no livro de Apocalipse. E o apóstolo João, ao receber essas revelações, ele caiu em desespero, ele ficou praticamente desesperado de como é que ele iria falar, de como é que ele iria fazer aquilo que ele havia recebido da parte de Deus, aquela revelação que o próprio Espírito Santo o revelou. E João chorava muito. Sabe por que ele chorava muito, o apóstolo João? Porque ele havia percebido que ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então um dos anciãos disse ao apóstolo João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Esse versículo designa que Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, é uma clara referência a Gênesis 49, versículo 9 e 10. As palavras do ancião ecoam as palavras do patriarca Jacó. Antes de morrer, Jacó, ele abençoou seus 12 filhos. E esses filhos deram origem às 12 tribos de Israel, que formavam o povo do nosso Senhor. E no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 9 ao 10,
fala desta forma: em sua bênção, Jacó disse: você é um leãozinho, ó Judá. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de entre seus pés, até que venha a quem ele pertence, e a obediência das nações é sua. A triste realidade da nossa geração atual é que ninguém, praticamente a maioria das pessoas, não conhece totalmente, com profundidade, a história do leão da tribo de Judá. E ficam aí inventando historinhas, né? Que apesar das historinhas que estão aí sendo inventadas, são histórias mal interpretadas, muitas vezes, que não tem aquela formação, né? Que não tem aquela interpretação exata, que não tem aquela interpretação correta. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma ordenança para que nós venhamos buscar a verdadeira natureza. Ele deseja de mim, de você, que a gente venha conseguir formar a verdade e encaixar a verdade junto com aquilo que Ele mesmo tem nos passado. A palavra de Deus, ela é centrada. Ela é centrada juntamente com o Espírito. O Espírito, ele se encaixa junto com a verdade porque eles, ambos os dois, são uno em um. São uno em um somente, em um só. E Jesus, ele dá uma ordem para que a gente venha se aprofundar, ver, se permitir sermos ensinados através do seu Espírito e ver cada detalhe precioso que tem do significado do que significa leão da tribo de Judá. Veja o significado profundo sobre o rei de Judá está por vir. Parece assim, quando a gente observa essa frase, a gente, parece que está parecendo que a gente está observando apenas uma frase de efeito, uma frase que praticamente não tem efeito nenhum. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora nesse momento, o rei de Judá está por vir não é só apenas uma frase de efeito, mas é uma frase profética que carrega a profundidade da história da volta de Jesus Cristo. É a figura do próprio Messias, é uma frase messiânica, uma profecia messiânica
de Jesus, que apresenta e mostra que Jesus é o rei que governa, o rei que tem autoridade, o rei que em breve se assentará sobre o trono e que nesse momento está agora sentado à direita de Deus Pai. O rei leão da tribo de Judá é o próprio Jesus Cristo, homem nascido de mulher, homem espiritual nascido de mulher, que foi entregue, né, pelo próprio Deus para salvar e libertar, curar, transformar a humanidade. E o rei de Judá está por vir. Se confirma de onde é que vem de verdade a linhagem do próprio Jesus. A figura do leão era um símbolo adequado para representar a linhagem real davídica da tribo de Judá. A figura do leão é a imagem do próprio Jesus, que simboliza o próprio Jesus. Eu vou falar com toda sinceridade, eu gosto muito de leão. O leão é o meu animal mais favorito. Tudo que eu vejo de leão eu tô comprando. Tudo que eu vejo e carrega a imagem do leão, eu tô lá, querendo possuir aquilo lá. Eu não sei porquê, mas isso mexe comigo, sabe? Eu não sei explicar. Não sei exatamente explicar. Mas o leão é um animal que simboliza o próprio Jesus. É um animal que simboliza a liderança do próprio Jesus. O leão é um animal que simboliza a vida, a imagem do próprio Jesus, a vida e a imagem do próprio Jesus. E simboliza a linhagem real, verdadeira, de onde é que pertence o nosso Senhor e Salvador. Mostra que da onde é que realmente a linhagem real de Jesus se culminou. Porque ele é o verdadeiro rei que haveria de vir e haverá de se aproximar através dessa tribo. No caso, o leão representa o próprio Messias, é o representante final da casa de Davi. E por isso ele é adequadamente designado no livro de Apocalipse como o leão da tribo de Judá. É por causa disso que Jesus Cristo é visto como o leão da tribo de Judá, como rei. Glórias a Deus por essa palavra. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. E essa história, meus amados, de que o rei de Judá está por vir, isso não é imaginação
do próprio ser humano. É porque isso está escrito nas Escrituras. A palavra de Deus, ela está nos informando constantemente. Deus, ele está falando para nós que o seu retorno está muito, mas muito perto de acontecer. As rédeas da verdade estão se cumprindo. É cada profecia debaixo das nossas vistas que nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos. Veja cada detalhe das profecias se cumprindo. Reproduza os vídeos que chega até você, que fala a respeito sobre as profecias que Jesus, o rei leão da tribo de Judá, profetizou para nós. Veja a formação de cada profecia que Jesus profetizou. Está se formando muitas e muitos sinais, muitas e muitas palavras, muitos sinais proféticos debaixo dos nossos olhos. Deus continua usando os seus para estar nos comunicando sobre a sua verdade. Deus está continuando a falar, usando os seus escolhidos, os seus profetas, para falar aquilo que está no seu coração. Mas a triste realidade é que a maioria não quer escutar Deus falar. Quer estar abandonando o que Deus está falando através dos seus filhos, através dos seus. E hoje eu estava aqui, em secreto, lendo a Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus. E muitas coisas vinham ao encontro ao meu coração. Amados, o mundo vai viver um período tão caótico, um período tão atribulado, mas para glorificar o eterno, Deus, ele não vai permitir que a maldade chegue até a tenda dos seus. Eu acredito nisso. Aqueles que são realmente de Deus e que estão debaixo da sua proteção, que buscam constantemente viver debaixo da graça e debaixo da lei. Busca com constância viver a lei para que a lei proteja as suas vidas do mal que está no mundo, nesse mundo corrompido, nesse mundo perdido, nesse mundo sombrio. Essas pessoas, elas serão protegidas. Deus protegerá todos os fiéis que buscam viver a graça e ao mesmo tempo buscam junto viver a lei, para que a lei ensine como se proteger. Porque Deus, ele deixou a lei para nos ensinar, para que a gente viva a lei, viva debaixo dela para ser protegido, porque a lei, ela foi deixada pelo próprio Deus para nos proteger. Mas, infelizmente, o mundo não quer viver a lei. Quer viver debaixo da graça. Quer viver livre,
fazendo o que der e vier na sua direção. E muitos crentes aí vivendo assim, dessa forma. Vivendo aí com liberdade, né? Achando que pode fazer tudo e todas as coisas. Achando que pode se comprometer com tudo o que se chega até a sua tenda. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Assim diz o Senhor. Eu criei a lei, deixei a lei. Eu usei Moisés para criar a minha lei. Não foi Moisés que escreveu a minha lei, mas foi eu, através do meu espírito, usei a vida de Moisés e as mãos do meu servo Moisés para estar escrevendo a lei. E deixei a lei para ser praticada. Porque a lei, ela foi deixada por mim e ela foi feita por mim para cuidar da minha igreja, para que a minha igreja não caia, para que a minha igreja não pereça, para que a minha igreja me conheça, para que a minha igreja viva cada detalhe da minha parte. Aleluia. A lei é um ensinamento que eu, o Senhor, deixei. É um ensinamento meu. Você não tem somente que viver a graça. Você também tem que viver a minha lei. Conforme eu ordeno que vivo. Que eu dou uma ordem. Eu, Senhor. Diz o Senhor. Amados irmãos, tem muitos crentes aí. Tem muitos aí. Não são poucos. Que estão caindo. Que estão se corrompendo. Que estão se perdendo. Que estão afundando. Que estão errando. Porque estão abandonando a lei. A própria lei que Deus escreveu. A própria lei criada pelo Eterno, pelo Deus Pai, pelo Deus Poderoso. A própria lei foi criada pela própria mão do Divino, do Deus Poderoso, guarda de Israel, o Rei Leão da tribo de Judá. Porque estão criando suas próprias leis, fazendo suas próprias vontades, olhando para si mesmo. Estão seguindo homens falhos, homens pecadores, pessoas pecadoras. Por isso, estão perecendo, estão afundando, estão se auto-prejudicando, porque estão negando a lei, não estão assim querendo viver debaixo da lei, procurando
aplicar a lei no seu dia a dia. Quer viver livre. Amados irmãos, eu sei que Jesus ele nos chamou e somos livres hoje. Mas a gente tem que viver o que Jesus pede para que nós vivamos. A gente tem que praticar aquilo que Deus nos dá como uma ordenança, para que a gente não venha se prejudicar e nem prejudicar os que estão ao nosso redor. Os olhos de Deus estão sobre todos nós, sobre o mundo em geral, sobre todas as coisas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E outra coisa mais. Aquele que está debaixo da lei da graça. Aquele que está vivendo a lei e a graça ambos juntos e está praticando a lei e a graça juntos. Este tal não vai sofrer muito a consequência, porque vai conseguir suportar as piores e horríveis coisas que estão por vir sobre a terra. Mas aqueles que não estão debaixo da lei e da graça, não estão praticando a lei e a graça com verdade e honestidade, não vai conseguir suportar os horrores e as piores coisas que estão por vir sobre a terra. Meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve essa mensagem, eu estou falando isso aqui porque isso tem muito falado ao meu coração. O Espírito Santo ele tem bradado de uma forma tão tremenda na minha vida. E que muitas vezes eu até me pego até chorando. As coisas que o mundo vai presenciar até a volta de Cristo Jesus são coisas pesadas. E que infelizmente os fracos não irão suportar os horrores horríveis que serão derramados sobre toda a terra. Não vão suportar a ira de Deus. Os fracos não irão conseguir suportar a tamanha força que será a ira de Deus nesses últimos dias. Porque Deus vai estreitar tudo aquilo que a gente conhece ao nosso redor. Até as últimas consequências. Para você ver que Deus é um Pai tão amoroso, perfeito, carinhoso, que Ele escreveu uma carta e deixou a carta. Deixou uma bússola para que nós venhamos buscar por Ele através dela, que é a sua própria palavra. Louvado seja Deus por essa mensagem. Jesus é o próprio Cordeiro que possui o livro da história na palma de suas mãos. Ele governa o universo como um todo, segundo o decreto eterno de Deus Pai. Ele é o próprio leão da tribo de Judá, presta atenção, cujo governo jamais terá fim. No livro de Apocalipse, aleluia, capítulo 5,
capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículo 7 ao 14. A palavra de Deus nos fala desta forma. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer. Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Glória a Deus por essa palavra. Jesus Cristo é o próprio Cordeiro que possui o livro da sua própria história na palma das suas mãos. Porque ele é o próprio Rei que governa o universo por inteiro como um todo. E o decreto eterno de Deus Pai está na palma de suas mãos. Pois ele é o próprio leão da tribo de Judá, o qual o governo vindo de sua parte jamais tem fim. Sendo que, no caso, Jesus é aquele que tem a verdade na palma de suas mãos, e pois ele é a própria verdade. A verdade vem dele. E a sua verdade nada muda. É a realidade. Glória a Deus por isso. Então, meu amado, essa é a palavra, tá? Que eu está trazendo aqui. Essa é a mensagem da parte do Altíssimo, da parte de Deus Pai, daquele que tudo pode. Não é apenas uma mensagem, mas é uma palavra da própria história de quem é o nosso Salvador, de quem é o Senhor, de onde ele é, quem somos nós, de onde a gente vem, e para onde nós iremos. A verdade, ela está dentro de nós, dentro da gente mesmo. Dentro da gente mesmo se encontra a verdade. Eu e você somos templo do Espírito. E o que está dentro da gente não está do lado externo.
Glória a Deus por isso. E eu quero dizer uma coisa para você que me ouve em nome de Jesus. Se prepare e prepare o caminho. Prepare-se porque o Senhor Jesus está voltando. O verdadeiro rei que há de vir está muito perto, mas muito perto de retornar. Muitas coisas ainda iremos enfrentar. Mas eu te digo uma coisa, enfrentar muitas coisas que estão por vir, sozinhos, não iremos conseguir. Precisamos estarmos acompanhados na presença do Espírito Santo, porque só Ele tem o poder de nos fortalecer para nós enfrentarmos as piores coisas que estão por vir sobre a face da terra dos seres viventes. Eu espero que essa mensagem fale poderosamente, tremendamente, no mais profundo do seu coração. E quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está dizendo aqui, igreja. Porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus não é brincadeira. O inimigo não está brincando de ser inimigo. E Deus não está brincando de ser Deus. Deus abençoe. Fique na paz.